E aí, minha gente, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Pereira de Almeida. Nós vamos falar agora sobre permeabilidade de solos. Nós temos estudado a parte aí de barragens e pilhas de rejeito e como fazer a avaliação dessas estruturas. Nessas estruturas é fundamental a gente saber onde está posicionado o NA dentro delas, para aí sim a gente conseguir fazer a análise de estabilidade adequada. E então saber onde que esse nível está é fundamental. Isso acaba influenciando nas análises também. Se você tiver materiais contráteis, como nós conversamos anteriormente, você vai precisar fazer uma análise com parâmetros totais. E a gente sabe que esses parâmetros acabam ficando reduzidos, né? Quando você tem materiais dilatantes, já entra com parâmetros efetivos e acaba que o NA ele vai ter uma influência também significativa nos resultados. Para a gente definir onde que está o NA, é necessário fazer análises de condutividade hidráulica, né? Análises de percolação nessas estruturas, e aí a gente saber essas propriedades, né, de permeabilidade dos solos e também dos rejeitos, que aí com essas propriedades a gente consegue fazer análise de percolação e definir melhor, né, validar melhor onde que onde está o NA. Lembrando que além dos ensaios, né, que a gente usa para definir esses parâmetros dos materiais, essas propriedades, é necessário também se monitorar as estruturas, ou seja, tem instrumentos instalados na estrutura e aí sim validar esses pontos, né, onde que o NA está passando dentro da estrutura, e aí sim você calibra o seu modelo, ou seja, a análise de percolação ela é calibrada com a instrumentação de campo, e aí sim a gente consegue ter respostas mais reais, né, de como que aquilo ali está se comportando. Ou seja, nessa aula nós vamos falar das fases do solo, sucção, curva característica do solo, condutividade hidráulica, gradiente hidráulico e, como eu comentei com vocês, vamos precisar falar também da instrumentação necessária para a gente fazer a calibração, né, desse estudo de permeabilidade, desse estudo de percolação. Bom, então vamos iniciar aqui com as fases do solo. O solo, normalmente a gente tem a impressão que ele é basicamente sólido, né? Mas isso não é verdade. Ele tem a fase água e uma fase ar. Quanto mais maior, né, esses volumes de água e ar, mais poros o solo vai ter. E se esses poros estiverem saturados, ou seja, todos preenchidos de água, esse material ele pode chegar a estar 100% saturado. Quanto menor esse volume de vazios, né, de ar e água, normalmente a gente tem um material mais compacto, um material mais adensado, tende a ter resistências melhores. Por isso a gente estuda os índices físicos do solo. Normalmente a gente estuda isso em mecânica do solo 1, né? Mais para frente, nos próximos vídeos eu vou falar mais a respeito, né, dessa parte mais básica, mas aqui é importante a gente ter ideia que existem essas três fases e a gente precisa medir aí a massa, né, principalmente da água e dos solos, e os volumes, né, para definir aí porosidade, índice de vazios e saturação, peso específico, vários outros índices que nos ajudam nessas análises.
Tem também autores que comentam que tem mais uma fase, que seria essa membrana contrátil, que seria esse contato da água com o ar. Normalmente a água ela tem algumas forças intersticiais e isso acaba tendo uma influência, né, no comportamento e acaba que isso pode ser também caracterizado como uma nova fase. Isso influencia inclusive na sucção e na capilaridade dos solos. A capilaridade está relacionado com a capacidade da água de subir pelos poros. O solo, então, nós temos ali no subsolo o nível de água e às vezes a gente tem a impressão que a água está daquele nível para baixo, mas isso não é verdade. O solo ele acaba tendo ocorre esse fenômeno que a água começa a subir pelos tubos, né? É como se a gente imaginasse um canudinho que está num copo e a água ela acaba subindo um pouco ali. E quanto mais fino esse canudinho, mais a água consegue subir. E isso está relacionado com a granulometria do solo. Quanto menor a granulometria, maior essa franja capilar que a gente está vendo aqui. Aqui é o nível de água dentro do solo, e aí a água começa a subir nessa franja capilar. O material está saturado, ou seja, tem uma camada de solo saturado acima do Na. Existem estudos, inclusive, que falam que esses materiais eles podem até ser suscetíveis à liquefação, mesmo não estando abaixo do Na. E aqui tem uma questão que melhora a segurança de taludes, principalmente, que ocorre uma sucção. À medida que a água vai subindo, ela cria como se fosse uma coesão aparente, ela tende a unir as partículas do solo, gerando uma força. A questão é que quando chove, tem precipitação, o fluxo descendente, essa sucção ela tende a cair. Então, muitas das vezes, quando se chove muito, né, tem muita precipitação, o material que está mais na superfície dos taludes, eles acabam perdendo essa sucção aparente de um momento breve, né, um curto período de tempo, mas isso muitas das vezes vai levar à instabilidade desse talude. Para se estudar a capilaridade, nós podemos obter, né, essa altura capilar em função do raio do tubo, que normalmente está relacionado ao diâmetro dos poros do solo, peso específico da água e a tensão interfacial água-ar. Ou seja, se a gente olhar por essa equação, quanto maior a altura capilar, menor o raio do tubo. Né? Então, quer dizer, quanto menor os poros do solo, mais a água tende a subir. Por isso, solos argilosos, a água pode chegar aí até dezenas de metros. Né? Solos arenosos, normalmente essa franja capilar ela é bem fina, né? Normalmente chega a alguns centímetros apenas. Isso aqui é bem importante para a gente entender como que ocorre o fluxo no meio não saturado, que seria essa região aqui. Aqui também tem fluxo, né? A gente vai comentar a respeito. E esse fluxo em meio não saturado está em função da sucção dos solos. E aqui as partículas do solo e a água, ela está conectada, né? E ela tende a unir as partículas, como a gente está vendo aqui. Para se estudar a sucção, nós usamos o teor de umidade volumétrico. O teor de umidade volumétrico é um pouco diferente do teor de umidade convencional, que a gente usa
peso da água sobre o peso dos sólidos, que é mais fácil de medir ali no laboratório. Nesse caso aqui, a gente tem o volume de água sobre o volume total. E uma equação que facilita a determinação seria esse aqui, é o θ, né, teor de umidade volumétrico, é igual a porosidade vezes grau de saturação. Quando o grau de saturação é 100%, aqui é 1, ou seja, teor de umidade volumétrico é igual a porosidade quando a saturação é 100%. Nós normalmente usamos essa correlação aqui para determinar esse parâmetro e entrar nas análises de percolação em meio não saturado. Outra questão que a gente vai precisar é da permeabilidade não saturada, né? Condutividade hidráulica de solos não saturados, K não SAT. Para determinar esse K não SAT, a gente precisa fazer alguns ensaios que estão relacionados à sucção com o teor de umidade volumétrico. Então, por meio desse ensaio, a gente obtém a curva característica solo-água, e aí existem algumas correlações que nos ajudam a tirar a condutividade hidráulica não saturada dessa curva. O ensaio mais usado, até recomendado pelo Embrapa, na parte de índices físicos dos solos, né? A Embrapa estuda muito esse fluxo em meio não saturado, principalmente para irrigação. E isso também é uma área de interface com a geotecnia. Esse equipamento aqui, a panela de Richards, ela gera essa curva. Nós temos aqui a sucção, que é aplicada no solo, e o teor. Normalmente o solo argiloso ele tem mais sucção. Vocês lembram que o solo argiloso tem poros menores e mais capilaridade. Então está explicado aqui porque essa curva está mais alta. O solo arenoso já tem menos sucção, poros um pouco maiores, né? A sucção, a capilaridade vai ser menor, ou seja, menos sucção também. Então, só dependendo da granulometria já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser o resultado aqui da curva de retenção água-solo. Com essa curva é possível se fazer já determinar a permeabilidade não saturada. Esses estudos avançaram bastante com a equação de Richards, que é uma derivada do teor de umidade volumétrico pelo tempo. E essa derivada a gente considera aqui a condutividade hidráulica não saturada, que ela acaba variando também, né, em relação aqui à carga pesométrica e à distância vertical que esse material está. Então a gente tem uma derivada em relação ao espaço, né, variando aqui tanto a condutividade hidráulica quanto a carga pesométrica. Então a gente teria aqui como que o teor de umidade volumétrico varia nesses solos não saturados, né? E aí o que acontece? Teve basicamente dois pesquisadores, né? O Wangenuchen e também Predler. Eles pegaram essas curvas de retenção solo-água e eles ajustaram a equações, como a gente está vendo aqui. Essa equação aqui, teor de umidade volumétrico em relação ao teor de umidade residual saturado, e tem alguns parâmetros de ajuste da curva. Ou seja, por meio desses parâmetros se ajusta a curva a essa equação, e por meio dessa equação é possível obter
a condutividade hidráulica não saturada em função da permeabilidade saturada, que é esse KS, e de todos os parâmetros, né? Ou seja, você tem a curva e aí você tem essas equações que foram propostas e aí todos esses parâmetros de ajuste fazem com que essa curva tenha o mesmo comportamento da curva experimental. E aí a gente vai falar agora da permeabilidade em solo, só que meio saturado. Aí a gente volta aí no próximo vídeo. Até mais, pessoal.